Começando mais um episódio do Depois de Umas, então puxa uma cadeira porque hoje esse papo vai longe e depois de umas a gente tem muito pra conversar. A gente tá aqui pra tirar você da correria do dia a dia e dar umas risadas com a gente, às vezes com assuntos importantes, mas sempre engraçados. A gente tá no @depois de umas no Instagram e se quiser mandar uma mensagem pra nós no 61998831316. Vamos começar o nosso episódio de hoje, vamos falar de perrengues de viagem, quem nunca, né? Vamos começar o episódio então, vamos ver o que vai dar. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio deste podcast humilde, mas feito de coração. Depois de umas, mais uma vez chegando aqui para vocês na temporada 2. Muito obrigado por estar escutando aqui. Estou hoje com os meus queridos Léo Lousada e Fredão Ribeiro. Vou começar apresentando o que eu tenho à mesa. Hoje eu tô com uma figurinha repetida aqui, mas eu gosto dela. É uma figurinha repetida que vale a pena. Estou com a minha Samuel Adams, IPA, que sempre tá na promoção ali no mercadinho, então eu sempre vou atrás dela lá por causa disso. E bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco no Depois de Umas. Senhor Léo Lousada, bom dia, boa tarde, boa noite e o que temos à mesa? Hoje, pra variar, finalmente, antes que eu seja zoado aqui, hoje eu estou com uma Guinness à mesa. Deixei as minhas Eisenbahn de férias um pouco, peguei a minha Guinness aqui, que é a minha cerveja preferida. E hoje vamos dessa stout irlandesa famosa mundialmente. Demos a chance pro pessoal da Eisenbahn aí entrar em contato com o Léo, vários episódios. Então, assim, se vocês quiserem, você pode ver que o Léo não tá faltando patrocínio. Então, ele já tem um outro, mas se você quiser tentar, de repente, pessoal da Eisenbahn. É aquela coisa, o Léo hoje tá tomando Guinness, mas a Eisenbahn patrocina nós. É só hoje. Muito bem. Senhor Fredão Ribeiro, que temos à mesa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. E hoje eu tenho à mesa uma Bitburger, que é uma Pilsner alemã. Sempre passa por aqui nos meses mais quentes do ano, uma cerveja mais refrescante. É aquela Pilsner padrão, né? Bem gostosa. Muito bem. Latão? Latão. Sempre latão, sempre latão. Bom e velho latão do Fred. Ai, cara, quem nunca passou perrengue de viagem, bicho? Bom, primeiro assim, viagem é muito bom e eu vou repetir uma das nossas bases aqui. O Depois de Umas tem uma base que é o seguinte: as piores histórias de passar são as melhores de contar. Então, quando a gente fica aqui falando de história, quando você tem uma péssima história de viagem, uma péssima história de qualquer coisa, quando isso passa lá na frente, é muito legal de contar. Ó, eu vou começar. Vamos começar falando sobre perrengue de viagem de carro, pra gente começar. Eu viajei demais de carro, a infância inteira, então tem muito perrengue de carro aqui. Eu não vou falar de um de infância agora pra saída, não. Eu vou falar de um outro. Cara, estava eu acostumado, não tô querendo me gambar, mas eu tava acostumado a alugar carro na Flórida, né? Então, assim, você vai alugar um carro na Flórida, você aluga um carro, a descrição... não é pra me gambar, é porque realmente no Brasil eu vou alugar carro que hora? Se eu tinha o próprio carro, né? Então eu ia alugar carro em algum outro lugar, né? Mas, quando eu viajei pra Recife, aí fui eu, meu pai, minha mãe, um tio, uma tia, Manuela e Mônica. 7 pessoas. Falei, vou alugar um carro de 7 lugares. Que nos Estados Unidos eu fiz várias vezes. Alugar carro de 7 lugares. Comecei a procurar. As opções são muito poucas. Não sei, isso foi acho que 2013, 14. Não sei se hoje mudou. Mas eu achei um belo de um carro para alugar. Aluguei esse carro, 7 lugares. Estava lá tudo certinho. Pegamos um avião Recife. Vamos lá então, né? De uma Kombi. Antes fosse, vai ouvindo. Ó, eu adulto, Mônica adulta, meu pai, minha mãe, 6 adultos e uma criança. Então não dava pra ser, né? Não dava pra brincar. Aí o cara chegou com um carro, velho. Era uma Chevrolet Spin. E que supostamente cabia 7 pessoas. Mas é muito supostamente. A gente ainda tinha mala pra ficar uma semana. Eu ia pegar o carro de Recife e ia pra Maragogi. Não era que eu ia ficar em Recife ou Porto de Galinhas também. Não, eu ia mais longe. Bicho, o perrengue que foi que... O problema foi o seguinte, a cada meia hora eu tinha que parar o carro pro pessoal sair que parava de sentir o pé.
quem tava atrás. Eles iam revezando pra ver quem ia adormecer o pé naquela próxima meia hora. E a Mônica me xingando, né? Pra dar uma variada. Eu falando que eu não tinha culpa. E a gente tentando chegar nessa spin e eu xingando o cara. E aí eu falei, mas Mônica, porque assim, a gente falou, você sabe que a gente devia ter pego 2 carros, eu te falei. E ela realmente tinha falado várias vezes. Mas eu consegui um cara num preço bom. E o pior, nem era uma locadora famosa nem nada. Então, bicho, reclama com ali, ó, no Posto Ipiranga. Esquece. E aí, cara, putz, esse primeiro perrenguezinho aí. Perrengue chique, né? Perrengue chique de aluguel de carro de 7 lugares. Eu sei disso porque eu já viajei na terceira fileira de um doblô, né? Então você vai assim, ó, o joelho vai aqui na altura do seu peito. Vai, né? Abraçando então, assim, as pernas, né? Você vai meio que naquela posição de impacto de avião, né? Então você já tá ali prontinho. Cara, eu odiei essa espinha, eu odiei esse carro. É bizarro. Não, fora que ela parece uma capivara, né? Eu não tava fora o carro parece uma capivara. Ela é igualzinha. Se tem um carro que parece uma capivara, é ela. Design. Um design roedor. Mas foi, cara, eu fiquei muito bravo com esse carro. Toda hora que a gente passou alguns meses, quando passava na rua, via uma espinha, Mônica e eu, a gente dava risada e lembrava do povo. O trauma aflorava, né? Meu pai reclamava um montão. E mesmo assim, o povo não reclamava minha tia e meu tio, porque, pô, a gente alugou o carro pra eles, né? Eu tava alugando, então ficava meio sem graça, mas foi meio punk. Vocês já passaram? Quem quer começar a falar aí perrengue de viagem de carro? Eu sei que o Fred já passou um pra Caldas Novas, né? Cara, passei. Na verdade, foi a volta que foi um perrengue absurdo. Porque foi o seguinte, na época, a minha esposa ainda era minha namorada, morava em Natal, então ela foi passar férias em Brasília e de lá a gente foi pra Caldas Novas com uns amigos, né? Só que era em agosto. Todo mundo sabe que a umidade em Brasília em agosto é uma maravilha, né? Então, minha esposa chegou lá, vindo de Natal, né? Não bebia muita água. Enfim, a gente foi para Caldas Novas e o esquema era o seguinte, a gente voltava de Caldas Novas num domingo e na segunda ela já ia de volta para Natal porque ela já começaria a trabalhar. O que pode dar errado, né? Então, enfim, a gente foi para Caldas Novas e chegando lá ela teve não só uma infecção urinária, como ela teve também desidratação e cálculo renal. Então ela precisou ficar internada uns dias no hospital. E aí quando chegou no domingo, a médica não queria dar alta. Falou assim, olha, ela ainda não tá 100% tudo. Eu falei, não, mas a senhora não tá entendendo, ela tem que chegar em Brasília hoje para amanhã e para Natal. E aí a médica me falou o seguinte, ela falou assim, olha, seja responsável, mas chegue rápido a Brasília. E aí receitou Buscopan e água, né? E aí beleza. Cara, a viagem Caldas Novas Brasília, na estrada que a gente usava naquela época, com umas 2 paradas, dá pra você fazer em 3 horas e meia. Eu fiz essa viagem em 3 horas, parando 7 vezes, porque ela tava chapada por causa do Buscopan, mas eu empurrando água, então ela acordava, precisava ir ao banheiro, então dava uma parada, ela ia ao banheiro, mais água, e assim a gente parou 7 vezes de Caldas Novas a Brasília, e eu descobri que o limite de velocidade da minha picape Corsa na época era 170, porque quando eu coloquei 180, a traseira dela descolou do asfalto, assim, e o carro ficou super leve, né? Então eu tive que soltar o acelerador, não podia mexer 1 milímetro do volante. Quando o carro chegou a 170, voltou pro chão, e aí eu segui viagem nessa média, 160, 170, né? Então foram 7 paradas. Não façam 7 isso, paradas de Caldas Novas a Brasília, cara. Não façam isso, crianças. Vamos deixar para falar da picape Corsa no Voyage. Para você que não sabe, o Fredão e eu, a gente tem um outro podcast que é o Voyage. Você pode procurar aí. Se quiser seguir a gente no Podcast Voyage, @Podcast Voyage no Instagram. Já feito o jabá. Léo, tem perrengue de viagem de carro aí para nós? Tem alguns, né? Mas tem um que eu quero contar que eu era criança, era meu pai que estava dirigindo e na época ainda não tinha a pista da Imigrantes para descer para Santos do jeito que a gente conhece hoje. E
quem conhece ali o trecho de serra sabe que tem muita neblina. E ainda não tinha as tecnologias como tem hoje de olho de gato, faixa sinalizada ali com tinta fluorescente que brilha com farol. E aí a gente teve que descer pela Anchieta, que é a pista antiga, e é normal às vezes acontecer isso, de ter que desviar o trânsito pela Anchieta, com neblina, e eu lembro que o meu pai teve que abrir a porta do carro para ir olhando a faixa do lado para conseguir descer com o carro. Porque não dava para enxergar nada. Nossa senhora. Nada, zero na frente. Se você ligava o farol, se você ligava a lanterna do carro, ficava pior ainda, porque a luz, ela dava aquela zoada na neblina, ficava parecendo que você tava entrando no céu, assim, sabe? Tipo, tava quase, viu, Léo? Tava quase. Cara, e ele com a porta aberta, olhando a faixa do lado e o carro, tipo, a 2 por hora, pra gente conseguir descer a serra. E é um negócio que hoje você faz em 40 minutos, da saída de São Paulo à entrada de Santos, você faz. Cara, a gente demorou umas 3 horas pra chegar em Santos por causa disso. Nossa senhora, cara, que isso. Não, Eu achei que eu ia morrer. Ah, é de se esperar. Eu também acharia, ainda mais vendo o céu na sua frente. Exatamente, né, exatamente. Tava no céu literalmente, né? Eu tive um outro perrengue de carro que foi assim, eu nunca tinha ido pra uma cidade que tem lá próximo de Brasília, chamada Pirinópolis. E aí lá tem muita cachoeira, é um lugar que a gente vai ficar tranquilo. Eu nunca tinha ido e o pessoal combinou de ir. Falei, eu vou no meu carro então. Aí beleza, fomos eu, a namorada que eu tinha na época, um amigo meu atrás com a namorada dele e fomos, né? E eu não sabia como ir. Gente, não tinha o Waze, tá? Eu tô falando de 18, 20 anos atrás, sei lá. E aí eu cheguei e falei, pai, como é que eu chego em Pirinópolis? Aí ele falou, tranquilo, você faz assim, assim, assim. Falei, beleza, vambora. Subi no carro, tinha um Escort XR3 93. Vinho, coisa mais linda do carro. Eu acho que é igual que o seu primo pegou, Fred. Você tava contando, acho que é seu primo, né? Isso. É. Peguei, cara, subi nesse carro e fomos embora. Peguei a estrada. Normalmente a Pirinópolis, eu posso estar enganado, mas deve ser 1h30, 2 horas, se for andando tranquilo de Brasília até lá, tranquilamente. Aí meu pai falou o seguinte, você vai, pega a estrada pra cidade chamada Padre Bernardo, pega pra lá e vai, aí que você vai chegar em Pirinópolis. Falei, beleza, peguei pra Padre Bernardo. Tudo que é placa que tinha Padre Bernardo, eu ia. Cheguei, Padre Bernardo. Aí olhei, tinha um carro de som assim, tocando, aí tinha um cruzamento, direita, esquerda, e eu não sabia pra onde ir, parei e perguntei pro cara. Aí eu falei, amigão, seguinte, como que eu vou pra Pirinópolis daqui? Ele falou, simples. Você faz o seguinte, você vai aqui, ó, até Brasília. Quando chegar em Brasília, aí eu falei, oi? Aí ele falou, não, se você volta aqui, 120 quilômetros, você vai pra Brasília, aí em Brasília você pega pra Pirinópolis. E eu falei, cara... Eu acredito que eu vim até uma outra cidade e eu nem... Aí depois que eu fui falar pro meu pai, ele falou, puta, eu tinha certeza que era lá pro Padre Bernardo. Eu falei, pro Padre Bernardo. Você chega em Padre Bernardo, aí você pergunta pra um cara, ele fala pra você, vai até Brasília, aí em Brasília você pega o caminho certo. O que o cara falou, ele nem viu que a minha placa era de Brasília, eu acho. O pior foi que você foi falando e eu fui tentando estabelecer o mapa e eu falei, cara, isso não faz sentido. É igual o cara falar o seguinte, sei lá, Léo, quero ir pra Santos, vai. Aí pega uma cidade que não tem nada a ver, que é do outro lado, no oposto. Você sai de São Paulo pra Santos. Tipo, você chega em Campinas e pergunta, eu tô indo pra Santos, então você volta pra São Paulo e o cara aí pega imigrantes e vai pra Santos. Pronto, é isso. O cara fala assim, cara, é super simples. Você pega aqui, ó, vai até São Paulo. Quando chegar em São Paulo, você pega imigrantes e vai pra Santos. Foi isso que eu fiz. É bizarro, cara. Aí eu tive que voltar, peguei estrada de chão, cara. Aí o cara ainda me deu uma dica, tem uma estrada melhor. Essa estrada aqui eu sempre vou. Foi ótima se você tivesse uma Hilux, mas não no Escort com 4 pessoas dentro. Eu quase perdi o fundo do carro. Quase ficou o assoalho todo do carro lá na estrada, mas enfim, conseguimos chegar depois em Pirinópolis. Mais alguma, Fred? Cara, esses perrengues de estrada de chão, outra vez indo pra Caldas Novas, vocês vão perceber que eu fui muito pra Caldas Novas. Na terceira vez que você foi, mudaram o nome da cidade, né? Virou Caldas Velhas, né? Porque você já... Pra mim já é Caldas, eu conheço tudo, não tem nada de novo lá. Mas aí a gente indo com uma outra família, né? Eu era moleque ainda. Aí tava o carro do meu pai, né? E o carro desse casal, amigão da família. E a gente ia por uma determinada estrada. Chegou num ponto, aí esse amigo do meu pai parou e falou assim, não. Eu fiquei sabendo que tem uma estrada nova aqui, a gente vai economizar, tipo, 1 hora de viagem. Meu pai falou assim, pô, mas da última vez que eu chequei, não tava pronta. Não tá pronta, é só um trechinho de terra que a gente vai ter que pegar. Aí beleza, cara. Entramos nesse atalho. Isso nunca dá certo,
Bicho, né? Nunca dá certo. Nunca. Não, o pior é o seguinte, se Aí você a gente viajar na entrou- semana que vem, alguém te oferecer esse atalho, você pega. Você não aprende, a gente não aprende isso, cara. Bicho, e assim, o trechinho de terra se tornou praticamente 1 hora de viagem e a gente tava num carro sem ar-condicionado. Cara, um carro atrás do outro. No estrada de chão, você tem que fechar os vidros, né? E sem ar-condicionado, você vai numa sauna, praticamente, né? Cara, depois de viajar 1 hora nessa estrada de chão, a gente chegou num canteiro de obras e a pista não estava pronta. Os caras com os tratores ainda, cara. E os caras falaram, não passa nada aqui. E aí a gente teve que voltar, esquema do Ala, volta 1 hora pra seguir a estrada normal. Na sauna. Volte 2 casas. É muito ruim voltar quando você tá viajando, né? Você erra um caminho e você fala assim, puta, porque você anda 20, 30, 40 pra frente num caminho errado, isso multiplica, né? Então você tem que voltar tudo que você andou. É muito ruim. E pra falar de carro, Ala, o carro que a gente tava era aquele Uno Mille Prata que você conheceu. Ah, bonzão. Aí é máquina. Meu pai tinha um carro melhor, cara. Meu pai tinha uma Paraty na garagem, mas como o Uno era novo, ele queria botar o Unozinho na estrada, né? Vamos estrear o Uno na estrada. Máquina. Inferno. Léo, alguma mais? Pegando o gancho do Fred, uma das descidas que eu fiz pra Santos, descendo pela pista da Anchieta também, que é a pista antiga, tem uma curva que chama Curva da Onça. Ela é tão perigosa que os caras destruíram a curva, fizeram uma espécie de um viaduto assim mais aberto pra você conseguir fazer a curva e ela continua perigosa. Nossa. Esse é o nível de perigo que essa curva tem. E aí uma vez a gente tava descendo, tava na época da faculdade, tava indo pra Santos e tava descendo num K, aquele primeiro K, lembra? Aquele pequenininho que parecia uma ameixa. Aí a gente descendo num K, 5 caras. Eu era o menor. Então, assim, só tinha cara grande dentro do carro. E aí, o cara que tava dirigindo veio chutando. A hora que ele entrou na curva, cara, ele não freou. Ele entrou. E aí, era um carro com 5 caras dentro a 100 por hora numa curva que você faz a 20 pra sobreviver. Meu Deus. E aí, do céu, cara, a gente deu 8 voltas em torno do eixo do carro e a gente bateu de frente no guarda-rail a 2 metros do precipício. Minha. Sabe que aquela história que você vê a sua vida inteira na sua frente? Foi o que aconteceu aquele dia, cara. Eu vi a minha vida inteira passando na minha frente. E assim, a curva é tão perigosa que na frente da curva tem uma área que já fica um carro de polícia. Então, tipo, a gente bateu, a polícia já tava ali. Pô, os caras sabem. Sabe que vai dar merda ali, né, cara? Cara, e a gente bateu, o policial chegou. A hora que a gente saiu do carro, que a gente teve noção que a gente tinha batido a 2 metros do precipício. O policial olhou pra gente, olhou pro meu amigo, falou: meu amigo, você tava descendo meio rápido, né? E os 5 caras, a gente, os 5 brancos, assim, passado. E o policial, por uns 2 metros vocês não desceram a serra caindo a serra, Pra né? sempre. No modo expresso, né? No modo expresso. Mano, aquele dia a gente nasceu de novo, mano. Daquele dia em diante eu falei, não, eu só desço agora, virando essa curva, tipo a 10 por hora. Eu acho que meu amigo tava com o carro novo, tava querendo meio que se mostrar, sabe? Que ele dirigia pra caralho na estrada. Mano, ele entrou muito rápido na curva. A hora que ele entrou, falou, vai dar merda. Lógico. E aí, cara, você girando, você perde a noção do que tá acontecendo. A hora que bateu, que parou, eu falei, ufa, bateu. Aí você olhava assim o guarda-reio e falei, mano, a gente quase caiu lá embaixo. Cara, cheguei a 2 conclusões aqui. Primeiro, sempre foi muito bom ter você aqui no podcast. Eu só não achei que fosse um milagre. Nunca pensei que era um milagre você estar aqui entre nós. E a outra coisa é o parabéns pra Ford. Porque o carro que dá, eu não sei nem quantos graus dá 8 voltas. Primeiro, quando você falou, eu falei, capotou, certeza. Porque a chance era grande. Mas estava tão pesado, eu acho, tão sentado no chão que não capotou, sei lá. Não capotou. Mas parabéns pra Ford, até cara. porque com aqueles pneuzinho linguiça, né? Que parecem umas Havaianas assim de lado, né? Gira, vai embora, né? Acabou. Ah, cara, acho que se o cara tivesse sozinho no carro, ele tinha capotado. Vocês Porque firmaram o carro saiu de lado. E a hora que sai de lado, se ele tá muito leve, se o peso dele não tá no eixo central, ele sai de lado. Como a gente tinha 5 caras no eixo central, aquilo segurou. E aí quando fica o peso ali naquele eixo central, o carro tende a girar. E foi isso que aconteceu. A gente desceu a curva girando, cara. Foi bizarro. E é mão única, só desce. Isso é uma corrida maluca. Lembra a corrida maluca, né? Que tinha que a galera fazia as coisas. No spin. Total, cara, total. E é mão única, se fosse mão dupla ali, a gente tinha chapado em alguém. O cara dá 8 voltas, mas na verdade esse carro que deveria se chamar Spin, né? Pode crer, né? Olha aí. Olha, bestdeadjokes.com. Você pode entrar aí que você vai ver várias dessas daí.
Cara, eu tive um perrengue num carro de um amigo meu, Renato. Era o seguinte, era um golzinho 1000, daquele primeiro Gol 1000 que saiu. E a gente não tinha nada de dinheiro. A gente queria sempre ir pra uma cidade. Alô, pessoal de Minas aí. A gente sempre ia pra uma cidade chamada Pirapora. Uma cidade que fica uns 600 quilômetros de Brasília, mais ou menos. Sempre tinha festa lá do aniversário da cidade, carnaval fora de época. Era bom, as meninas gostavam da gente lá, que a gente era os meninos da capital. Então a gente ia e aproveitava. Todo moleque, 19 anos, 20 anos, 21 no máximo. É essa molecada aí. E aí a gente um dia reuniu e falou assim, cara, vamos pra Pirapora que vai ter uma festa lá, não sei o que das contas. Vambora. Renato, dá pra ir no seu carro? Ele falou, dá. O carro dele era um negócio assim, marcador de combustível não funcionava bem. Então o que ele fazia? Ele abria o capô do carro, olhava o filtro de gasolina se estava cheio. Se estava cheio, dava pra ir ainda em tal lugar e voltar. E se não, a gente botava R$5. Esse era o plano no ano 2000. Tô falando do ano 2000. Bom, esse era o plano. R$5 dava pra pôr gasolina no carro. R$5 dava pra fazer alguma coisa, né? Aí, cara, e a gente pegou e falou assim, dá pra ir pra Pirapora? Quanto você tem? Aí o fulano falou, tenho tanto, tenho outro tanto. Eu já trabalhava, eu não lembro por quê, mas eu tinha um cheque de um cliente que eu fazia uns trabalhos de instalação de computador na casa das pessoas. Eu tinha um cheque. Falei, cara, eu vou trocar esse cheque aqui, que eu ia depositar ele só na segunda, isso era uma sexta, eu vou depositar ele só na segunda, então eu já vou tentar trocar com alguém e a gente pega esse dinheiro e vai embora. Cara, no total, vai 150, R$200, devia ser. A gente falou, vai gastar no carro uns 80 de gasolina, o resto a gente se vira. Vamos agora e a gente volta domingo, sem problema nenhum. Vai agora na sexta, cara, são 600 quilômetros, não são 200. Aí pegamos e falamos, beleza, vambora. Aí a gente tem que passar ali, a BR é a 040. Aí passa Cristalina, Paracatu, João Pinheiro, aí chega num balão, você contorna, um lado vai pra Patos de Minas, no outro lado vai pra Pirapora, são uns 80 quilômetros ali você chega. Saímos nós nesse golzinho também, uns 5 caras, fomos embora. E super feliz, contente, né, com as nossas garrafinhas de catuaba selvagem dentro do carro, porque era o que... o que a vida proporcionava. Já contei na história dos bares da vida. A garrafa de catuaba selvagem ali, todo mundo, e aquele pacotinho de gelo. Mentira que o motorista não tava bebendo, não posso falar que não tava, porque tava. Crianças, de novo, nem andar a 180 por hora igual o Fred na picape Corsa e nem o motorista beber igual eu tô falando aqui. Isso já passou, já foi o tempo. Aí, cara, a gente passou por uma cidade que era a primeira, 100 quilômetros de lá, de onde a gente saiu, tinha a cidade de Cristalina. Chegou nessa cidade, a gente andando no carro a 60 por hora, que era o máximo que a gente conseguia, o carro começava a piscar o farol, piscava e voltava, do nada. Aí começou a falhar e tal. Falei, velho, encosta. Conseguimos encostar lá em Cristalina, né? Celular, o quê? Era difícil, né? O sinal e tal. Tudo bem, já era ano 2000, mas enfim, era mais difícil. Foi muito bem. Conseguimos que um cara parasse, um anjo parou pra nós. Aí ele falou, bicho, parece que é problema de elétrica do carro, né? Então eu vou chamar um amigo meu que é eletricista, ele vai vir aqui e vai olhar pra vocês. Eu falei, puta, sério? Ele falou, sim, fica aqui, fica tranquilo que ele vai vir. Passa uma meia hora, 40 minutos, o cara vem. E já óbvio que o farol tava, nesse momento, se a gente tava usando farol naquela época, era porque tava à noite já, né? Então, o cara chegou, olhou e falou assim, bicho, eu preciso tirar o alternador e levar pra arrumar, porque é a escovinha do alternador. Falei, beleza. Aí o cara falou, é R$150 pra arrumar. E aí deu ruim. Porque era o budget. Tipo, era todo o nosso orçamento. Mas eu falei, ficar aqui é que a gente não vai ficar. Pega e leva. O cara tirou o alternador, levou. Daqui uma hora, mais ou menos uma hora e meia, ele voltou, botou no carro, o trem funcionou legal. Eu falei, agora paga o cara. Então pegamos 150 conto, não dá nem pra pichinchar, pedir desconto nem nada. Pagamos 50 conto, falei, vixe, estamos sem dinheiro. Vamos aproveitar que esse cara tá aqui, vamos perguntar pra ele então se tem alguma coisa pra fazer aqui na cidade. Rapaz, saiu melhor que a encomenda, porque tava rolando uma festa na cidade. Era uma sexta-feira à noite, tava rolando um mó fuzuê. A gente pegou esse carro arrumado, fomos pra essas festas, cada um foi pra um canto. Eu lembro que foi nesse dia que eu até contei nos bares da vida também, foi nesse dia que eu tomei uma garrafa de San Remi. Lembra que eu contei nos bares da vida? Era o que dava, né, bicho? Porra, já tinha tomado a catuaba, já tava sem o dinheiro que tinha gastado no alternador. Eu olhei a garrafa de San Remi e falei, bicho, é aquela ali. E mandamos bala. No outro dia, a gente não tinha dinheiro, velho. A gente comprou um saco de pão, mortadela, uma coca de 2 litros e foi o nosso café da manhã e almoço pra voltar pra casa. Mas, bicho, com 20 anos, né, feliz, satisfeito, feliz da vida, todo mundo foi, pegou gente, foi sensacional. E o saldo da noite foi extremamente positivo. Foi, todo mundo, tava, meus amigos todos aí, quem tava lá sabe, que se tiver ouvindo o podcast, não vou ficar falando o nome de ninguém aqui, mas quem tava lá sabe. Ninguém, né? Quem tava lá sabe o que fez, o que acontece lá ficou lá. Então, assim, foi muito bom. Foi um perrengue de carro que acabou bem. Igual
Vegas, né? O que acontece em Cristalina fica em Cristalina, né? Exatamente. Pô, mas isso aí pra mim não tá com cara de perrengue. Isso aí tá com cara de coisa boa. Sim, claro, é pegar um limão e fazer uma limonada. A males que vem pra bem, né? Aquela coisa. Sim, não sei o que ia acontecer, mas sim, a gente no primeiro momento, quando o carro parou, a gente ficou muito preocupado. Porque sem recurso nenhum, né, muito quebradão, era muito difícil. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de vocês contarem a próxima história. Vocês já fizeram, quem tá ouvindo a gente aí, vocês já fizeram aquele negócio de os amigos tá no carro, aí um que tá no banco, tá no banco da frente, ou enfim, não importa, dorme, né? O cara dorme. Às vezes você pede pro cara ser companheiro, o cara dorme, ou a mulher, ou o que for. E já aconteceu de vocês fazerem, de vir acelerando, dar uma freada e gritar? Alguém já fez isso? Cara, eu nunca fiz, velho. Eu já fiz. Eu já fiz. Conta, Léo, conta. Não, eu fiz isso e tinha uma outra coisa que eu fazia, que é quando o cara começava a pegar no sono. Esse é clássico que você falou, né? De acelerar. E o cara acordar gritando e se segurando no banco e rezando. Isso era muito engraçado. Mas tinha outro negócio que eu fazia também, que era quando eu via que o cara tava começando a pescar, eu começava a dar uma diminuída na velocidade, e aí eu dava uma freada. Sabe aquelas freadas que você vai pra frente, joga o corpo pra frente? Eu falava, cumprimento japonês. E o cara... Ele, filho da puta, eu tava quase dormindo. Sacanagem. Não, o que eu fiz, o melhor de todos foi o seguinte, um amigo meu, Leandro, como não era, né, esses momentos eu posso falar o nome. Leandro tava sentado aqui do lado e dormiu. E a gente voltando de Goiânia. Você tava indo olhando pra Cristalina, mas sem a gente entregar ninguém. Não, exatamente. Não, essa não teve perrengue. E o Leandro estava indo pra Cristalina dirigindo e bebendo. Não quer entregar ninguém. Não. Cara, essa foi uma outra loucura da gente. Foi tipo assim, num domingo, 4 horas da tarde, falou, putz, cara, o Carna Goiânia deve estar massa, né? A gente nem foi. Bora agora? Cara, o negócio acaba no domingo, tipo, 10 da noite. E eu tinha que andar 200 quilômetros pra chegar no lugar. Mas moleque imbecil não tem limite pra imbecilidade, né? A inteligência humana tem limites, mas como é que é? A burrice não. A burrice não. Essa não tem limites. Aí a gente pegou e foi, né? Lógico, eu tinha um paliozinho da firma, um paliozinho branco, com um para-choque preto. Beleza, fomos lá, curtimos 15 minutos de pipoca e tivemos que voltar pra casa. Porque acabou o evento, pegaram era domingo. Só rebarba, não, né? Para, é chuchu pisado, né? Sem chance. Aí a gente... É a xepa, pegaram só a xepa. Xepa total. A gente voltando, eu dei a sorte, foi muita sorte, de ter um guincho que tava rebocando um caminhão, mas aqueles gigantes, sabe aqueles Scania gigantes? E não sei quem já viu aí, esses caras quando eles rebocam um caminhão, só o cavalo, ele reboca o caminhão ao contrário. Então ele sobe a traseira do caminhão no guincho e o caminhão, quando você tá andando, ele fica com a frente assim e o cara vai arrastando. Então fica aquela frente do caminhão aqui e você andando atrás do guincho com aquela frente de caminhão. Aí já dá pra entender o que eu fiz, né? Foi o melhor de todas as freadas desse tipo na minha vida, porque tinha um caminhão de frente, velho. A imagem do caminhão de frente. E o Leandro dormindo e eu vim no palio. Pã, e eu falei pra galera, bora. Aí vim, pã, e quando eu fui, velho, que eu freiei 1, 2, 3, todo mundo gritou. Uá! Cara, ele abriu os olhos e falou assim, não, pelo amor de Deus! Cara, foi muito bom. Meu irmão. Ele ficou meio segundo pra entender o caminhão na frente dele. Aí quando ele viu, ele falou, não, pelo amor de Deus. Eu falei, agora. Velho, foi sensacional. Eu dei muita sorte de ter um... É difícil achar um caminhão desse sendo guinchado, né? Velho, a gente não pode perder essa chance. Ô, Léo, mas tu falou do cumprimento japonês aí, velho. Eu tenho um amigo, cara, muito FDP, que assim, eu viajei algumas vezes com ele, só que assim, coincidiu de umas 2 viagens eu ir pra uma festa na noite anterior e aí eu falava, pô, não vou dormir 2 horas pro cara passar aqui e eu acordar e passar a viagem toda zoado. Eu vou ficar acordado, tomava mais um em casa, entrava no carro e ia dormindo no banco de trás, né, cara? Só que aí o Fela, né, aproveitava, aí ele ia fazer o mesmo esquema, ia na estrada assim, aí pum, enfiava o pé no freio, né, aí eu, caía entre o banco traseiro e os bancos da frente, né, ele, não, tô testando o freio aqui, né, vinha com essa historinha, inclusive, maloca, seu Fela, eu lembro disso, seu viado.
Ó, vamos começar a falar agora então, já falamos bastante dos perrengues de carro, vamos falar um pouquinho dos perrengues de avião. Eu tenho um perrengue de trem, que eu vou falar já. Mas vou começar falando o meu aqui de perrengue de avião. Perrengue de avião é mais normal, né? Porque aeroporto você perde e tal, aquela zona, você não controla tudo. No carro você controla muito mais coisa, né? O horário de saída, né? E essas coisas todas. Eu tive um problemaço, cara, quando em 2005 eu fui pro México, a empresa me mandou pro México. Aí em 2005 eu fui, tá lá eu, garotão, 25 anos e tal. Começou o problema quando a pessoa me informou que eu ia pro México, faltava 15 dias pra eu ir, eu não tinha nem passaporte. Começou o problema. Mas o problema do perrengue da viagem mesmo foi o seguinte, eu fui pro México de Aeroméxico. No momento eu tava sobrevoando não sei aonde e o cara falou assim, senhoras e senhores passageiros, nós temos um problema aqui, que um dos nossos passageiros tá sofrendo desmaios consecutivos por conta de uma hipoglicemia. Nós vamos ter que pousar em Bogotá. E eu falei, poxa vida, mas beleza, né? A pessoa não vai morrer aqui. Aí a Aeroméxico, o cara desviou, pousou lá em Bogotá, estamos por procedimento de pouso, tudo tranquilo, pousou, aí entrou os enfermeiros, tirou o cara. Só que tem um problema, a Aeroméxico não tem operação na Colômbia, não tem operação, tem uma só pessoa. Leve isso em conta quando eu vou dizer agora. Resolvido o problema, levou o cara ia pro hospital, esperamos uma meia hora pra ver se o cara recuperava, o cara ficava, bicho, levantava e pum, apagava de novo. Disjuntor do cara não tava segurando fase, então ele... Caía a fase toda hora. Eu falei, tá bom, velho, vambora então, vambora. Meu irmão, alguma coisa foi no avião, entrou uma água no distribuidor, deu um problema no giclê, alguma coisa aconteceu que a hora que esse cara virou a chave pra pegar, o avião, ele apagou inteiro. Eu não sei se vocês já ficaram num avião 100% apagado. É difícil, acho que não. Talvez o Fred que fez o curso de comissário. Um avião todo apagado, eu nunca tinha ficado na minha vida. Ele simplesmente cortou corrente, acabou, bluf, ficou tudo no escuro. Eu falei, puta merda, e agora? Aí passou uns 10 segundos... Aí, voltou. Aí o cara falou, senhoras e senhores passageiros, nós vamos ter que adaptar aqui o nosso... Porque tem um plug, né, Fred? Que o cara coloca o avião no aeroporto pra tipo uma chupeta. O cara faz no avião. É a GPU, né? Que é a Ground Power Unit, né? Que ela alimenta o avião enquanto ele tá em solo. Chupeta. Chupeta. Chupeta de avião. Cara, que é chupeta que chama. Chupeta de avião. O cara tava com a chupeta, deu errado. Nós vamos trocar aqui a chupeta, porque o avião era grande, né? O avião era grande. E, de novo, o cara não operava na Aeroméxico, não operava na Colômbia. O cara foi, alguém falou lá, trocou a chupeta. Deu partida de novo, pluf, apagou de novo. Velho, na mesma hora eu falei assim, eu tô fora. Não vou mais não. Pode abrir a porta aí que eu vou sair. Aí, bicho, todo mundo assim, perguntando o que era. Eu falei, não, eu não vou mais não. Aí abri já em cima, comecei... E eu não tenho medo de avião, mas eu não vou no avião que tá dando defeito. Pra mim, tava dando defeito, sou idiota, leigo. Depois que eu fui ver que eu fiz uma cagada. Aí eu fui sair, peguei minha mala de mão, o cara me parou na porta e falou assim, olha, a partir do momento que o senhor sair aqui dessa porta, nós não somos mais responsáveis pelo senhor, porque o avião vai decolar. A gente só precisa que alguém da manutenção venha ligar a gente na energia certa, pro avião poder suportar. Uma bateria maior. O cara vai trazer uma Hilux, vai fazer uma chupeta no avião com sei lá, um Monza, qualquer coisa assim. Eu falei, por mim, só pode fazer o que você quiser, só pode ir embora nesse avião aí, tranquilo, vou ficar só monitorando se vocês chegaram lá ou não. Desci do avião, velho, em Bogotá, fui embora. Como eu falei pra vocês, não tem operação da Aeroméxico. E ele falou, e tem mais, a mala do senhor eu não consigo tirar do porão, porque eu não tenho operação aqui, eu não tenho ninguém pra tirar a mala do senhor aqui do porão. Eu falei, leva, deixa lá no aeroporto, depois chegar lá eu busco, mas eu não vou. Eu me dei um cagaço nesse dia, que eu nunca tive em avião, deu sei lá, um pressentimento que eu não deveria ir. Pressentimento errado esse, inclusive, que eu deveria ter ido. Aí, mano, fiquei dormindo no aeroporto de Bogotá, porque os guichês estavam todos fechados, isso era de madrugada, os guichês todos fechados. No outro dia eu tive que ir na Avianca, comprei o voo no cartão da empresa e falei, velho, depois eu conto a história pra minha chefe, ver o que acontece e vou-me embora. Esperei, dormi, beleza. Eu peguei, tava na Colômbia e tal, tranquilo, antes disso tinha acontecido que a gente desceu do avião, tem umas outras partes da história aí, pra não ficar muito longa. Mas peraí, só você desceu do avião? Não, eu fui o primeiro, mas depois que eu fui, eu destravei a galera. A galera quis e nós descemos algumas pessoas do avião. Tem uma parte da história aí no meio que é mais longa. Você provocou o efeito manada. Só precisa um trouxa pra levantar os outros trouxas, né? Foi exatamente isso. Todo mundo se lascou comigo, porque aí deu ruim. Quando eu fui tentar comprar outro voo, eu tive que comprar de outra empresa. Aí eu fui comprar um voo da Avianca pra chegar no México, foi caro pra caramba. E quando cheguei no México, o pessoal não achava minha mala, que tinha ficado rodando na esteira. Você acha que o pessoal da Aeroméxico preocupou comigo? É daquele cara que... Não, desce as malas, velho, deixa rodando lá na esteira. Daquele cara que criou um motim no avião. Daquele imbecil lá que quase acabou com a nossa viagem. Deixa aquele arrombado perder a mala.
Aí é aquela coisa, né? Aí passou, como diz meu pai, passou o dono e levou, né? É, exatamente. Mas eu consegui, depois de muito andar o aeroporto, e o cara falou, não tá aqui, não tá aqui. Eu falei, velho, eu tenho certeza que a minha mala ficou rodando na esteira, alguém pegou e trouxe pra cá. Aí eu pedi pro cara, pelo amor de Deus, ele não deixou eu entrar. Quando ele virou pro outro lado, eu entrei no lugar onde estavam as malas. Eu entrei. Eu falei, velho, ou eu sou preso ou alguma coisa vai acontecer. Eu chegando no México, velho, sem eira nem beira, sabe, pra trabalhar. Aí eu entrei, o cara falou, o senhor não pode entrar ali. Eu falei, olha ali minha mala ali, ó. Que era uma bolsa grande da Ferrari, uma bolsa preta, bordado Ferrari grandão assim de um lado e do outro. E eu peguei e falei assim, olha ali, ó, minha mala ali, pode olhar se não é. Mas eu só preciso sair. Eu falei, mas minha mala tá ali. Quando você não pegar ela, eu não saio. E não sei se ele tava me entendendo ou não tava me entendendo, porque eu tava falando do jeito que eu tô falando pra vocês aqui, que eu não falava espanhol. Foda-se. Se vira. Eu não falava. Aí cheguei e falei pra ele, ó, aquela ali eu vou sair depois que você pegar. Aí não sei se ele, o que foi que ele foi me levando pra fora, pegou, voltei. Enfim, esse foi o perrengue que eu passei pra chegar no México aí. Perrengue de avião aí, quem mais tem? Eu tenho um perrengue que eu passei uma vez de tá voando. Eu ia conhecer Fernando de Noronha. Com o Paulinho Vilhena. Não foi dessa vez, não foi. Cara, a gente ia pegar um avião pequeno pra ir pra Fernando de Noronha, não era um avião grande, era um avião de hélice. E aí eu falei, beleza, vambora, né? Eu tava em Recife, deu uma brecha lá no evento. Falei, vamos lá pra conhecer Fernando de Noronha. Pá, comprei a passagem, entrei no avião decolou, o trem de pouso não fechou. Só que não é nem que ele começou a fechar e parou na diagonal. E aí, cara, o piloto começou a dar volta em Recife pra ver o que ia acontecer. E o bagulho não fechava. Falou, pessoal, a gente vai ter que... Recife é um aeroporto que tem mais estrutura, o trem de pouso não tá fechando, nós vamos ter que pousar em Recife. Com o trem de pouso na diagonal. Mas abria? Não, ele não abria nem fechava, ele travou. Que ótimo. Sabe quando ele tá tipo fechando, ele fica... Ele não fecha, nem tá 100% aberto, tipo, ficou na diagonal. E aí a gente aterrissou assim. Só que a hora que aterrissou, a hora que o negócio bateu, ele destravou, então ele entrou. Foi um pouso maravilhoso de barriga. Nossa! E que você olhava pro lado e via faísca saindo. E falou, essa merda vai virar uma tocha olímpica esse avião. Eu vou morrer carbonizado aqui dentro. Nossa. Porque, mano, era tipo metal no asfalto, direto. E aí começou a sair faísca. E aí ele parou. E a hora que ele parou é a hora que você fala, graças a Deus isso parou. Só que aí você começa a ver 200 caminhões de bombeiro e caminhão de resgate. Você falou, morremos, né? Desencarnamos e estamos vendo os médicos tentando salvar os corpos. Porque dá um baita de um susto, tanto que chega de bombeiro e tudo. Aí, cara, pararam. E aí, pra descer do avião, que a gente tem que descer naqueles negócios inflável. Tobogã de parque aquático, só que inflável. Olha. Meu, foi em uma 90 segundos. Em 90 segundos. Aí você fala, mano, não vou pra Fernando de Noronha dessa vez. E de lá pra cá eu nunca fui. Eu não sei se foi um trauma que eu criei ou se não foi uma oportunidade. Há um bloqueio mental aí quando eu falo Fernando de Noronha. Não, obrigado. Não, tá tudo bem, deixa pra lá. Não sou um global pra ir pra Fernando de Noronha, tá tudo Vamos certo. pra Santos. Vamos pra Santos. Sem o amigo do carro. Uma voltinha de cá. Uma voltinha no carro. Eu não sei se eu conto mais meus perrengues, porque amigo. Todo perrengue você vai morrer, Léo. Então, assim, é muito difícil. Tem mais um na Índia que eu quase morri também, depois eu conto. Caraca. Ô, Fred, conta aí um de avião aí pra nós. Cara, eu tenho um que, assim, comparado com o do Léo, é um perrengue light, né? Mas foi, inclusive, a minha primeira viagem de avião. Eu tinha 10 anos, né? A família toda indo pra Natal. Só que aí o voo, cara, era aqueles voos, assim, meio que caravana do oeste, né? A gente saiu 11h59 da noite de Brasília, aí fazia uma escala em Teresina, aí depois ia pra Fortaleza, em Fortaleza fazia uma conexão para Natal, né? Beleza, era um voo tranquilo. Aí tal, a gente decola pra Teresina. Perto de chegar em Teresina, o pessoal dentro do avião começa a reclamar de um cheiro de queimado, né? Alguma coisa queimada. E aí a gente pousa em Teresina, chamam a equipe da Varig pra verificar e os caras ficam um tempão lá. E, bicho, nesse meio tempo, cara, aconteceu um fenômeno que eu acho que acontece uma vez a cada milênio em Teresina. Baixou uma névoa, cara, em Teresina. Tinha cheiro de baunilha? Você tava num show, não tava, não? Tá enganado. Teresina não tem névoa, não. Velho, eu sei que de repente a tripulação fala assim, a gente tem 10 minutos pra decolar, se a gente não decolar, vence
o horário da tripulação, e aí a gente não sai daqui hoje. Passou os 10 minutos, não pôde decolar, aí beleza, vai todo mundo pra hotel, né? Aí, e assim, naquele clima agradável de Teresina, né, cara? Cara, eu já estive em Manaus, eu já estive em Teresina. Teresina é mais quente que Manaus, velho. Com certeza. Aí beleza, né? Cara, no dia seguinte, a gente volta pro aeroporto, e aí, beleza, pega o mesmo avião e vai para Fortaleza. Chegando em Fortaleza, a gente já tinha perdido a conexão para Natal. Aí esse mesmo avião vai de Fortaleza para João Pessoa, de João Pessoa para Recife, e em Recife a gente faz uma conexão para Natal. A gente levou 24 horas para fazer Brasília-Natal, um voo que, assim, direto, em 2 horas e meia você resolve, né? Eu acho que por isso eu me apaixonei pela aviação, cara. Eu passei tanto tempo dentro de avião na minha primeira viagem, que eu acho que foi por isso que eu me apaixonei pela aviação. Esse lugar até que não é tão ruim. Morar aqui. Tirando o cheiro de queimado. Ai. Ô, Léo, conta aí da Índia. Puta, cara, tá preparado para um perrengue. Agora, eu passei alguns perrengues de viagem, mas esse da Índia... eu acho que foi o pior de todos. A gente ficou 13 dias na Índia e foi uma viagem do canal. Então, lá o Conhecimentos da Humanidade, a gente começou a fazer viagens para outros países que tinham algum tipo de turismo histórico, né? Vamos dizer assim. Então, a Índia é um país que tem uma história riquíssima, um monte de religião nasceu na Índia, né? Então, vamos para a Índia, que a Índia vai ser o bicho. E 13 dias maravilhosos na Índia. No último dia... a gente estava no penúltimo lugar da viagem, que era na sede da ISKCON, que é o Movimento Internacional dos Hare Krishna. E o Bruno sentou uma hora lá para a gente conversar com o grupo que estava com a gente, para explicar umas coisas sobre Hare Krishna, sobre Krishna, e de repente o Bruno levantou, a gente continuou andando, e o Bruno perdeu o celular. A gente só descobriu num lugar que era do lado, que é o Lotus Temple, que é um lugar de uma outra religião que chama Bahá'í. E aí um lugar animal e todo mundo lá. E o Bruno, perdi meu celular, vou procurar lá na ISKCON. E foi. E ficou vendo câmera, e não achava a câmera. Enfim, foram horas a gente esperando pra ver se tinha algum sinal, ligando no celular, ninguém atendia. A gente desistiu. E aí o Bruno falou, que merda, perdi meu celular, todas as fotos da viagem. Chato pra caramba, né? Mas beleza, passou. E a gente foi jantar, tava o último dia em Nova Delhi, foi comer um bagulho. E aí, de repente, deu umas 10 horas da noite, me veio uma intuição, mas das boas, não igual a do André quando desceu do avião em Bogotá. E aí veio uma intuição do tipo assim, liga no celular de novo. A gente já tinha ligado 200 vezes, ninguém tinha atendido. Eu falei, eu vou ligar uma última vez. E liguei, nem falei com o Bruno. Simplesmente fui lá e liguei. E aí, cara... o celular tocou e o cara atendeu. E aí, mano, primeiro, era um indiano que não falava inglês. Então, já entender um indiano que fala inglês, às vezes já é difícil. Esse não falava. Só falava Parsi. Aí a gente já tava na saída do restaurante, tinha uma fila para entrar no restaurante. A gente pegou uns caras que estavam na fila e perguntou se alguém falava Parsi. E o cara falou, eu falo. Falei, beleza, ajuda a gente aqui, porque, tipo, esse cara aqui achou o celular e a gente não tá entendendo nada. E ele falou, o cara tá combinando de vocês encontrarem ele 11 horas da noite em frente a um hospital que fica em tal lugar. Eu falei, tá bom, vamos lá. A gente foi todo mundo pro hotel, tranquilo. Chegamos no hotel, eu e o Bruno, a gente pegou o guia lá, que é um brasileiro que mora lá, falamos assim, vamos lá atrás do celular, vamos lá, 11 horas a gente tá lá. Alugamos uma van, que é super barato, assim, na Índia, você aluga na rua, assim, né? Então você paga o cara te leva. E aí chegamos na porta do hospital, nada do cara com o celular. E deu 10 minutos, 15 minutos, o cara não aparecia, eu comecei a ligar, e o cara não atendia. Eu falei, não acredito, ou o cara dormiu, ou o cara, né, desencanou da gente. E aí, uma hora o cara, aí demorava tipo 20 minutos, o cara atendeu. Aí o cara, não, eu tô em tal endereço. Aí ele passou o endereço. Aí pra vocês terem uma ideia de onde era o lugar que ele passou o endereço, não entrava carro. A gente teve que alugar um tuk-tuk. Que é aqueles carros pequenininhos, sabe? Aquela moto que vai um negocinho atrás pra ir umas... Aí, beleza, alugamos o bagulho. Fomos até lá, chegamos lá, o cara não tava. Aí paramos... Mais meia hora ligando, aí ele atendeu. Não, eu não tinha entendido certo, achei que vocês iam pro hospital, eu voltei pro hospital. A gente foi pro hospital. Chegou no hospital, o cara não tava lá.
Mais meia hora ligando pro cara e o cara sumiu, não atendia. Aí, meia hora o cara atendeu. Ah, não, eu tô naquele endereço que eu dei antes pra vocês, eu não entendi que vocês iam vir pro hospital, eu tô aqui no endereço. Aí, mano, eu já tava querendo matar o cara. E o Bruno assim, desencana, deixa o celular aí, não tem problema. Aí eu, não, nós vamos atrás desse celular. E o nosso guia é tipo Sussa, sabe? E eu, não, vamos atrás desse celular, não quero saber, agora eu quero pegar esse cara na porrada. E não sei o quê. E vou pegar esse indiano na porrada, esse desgraçado, tá zoando a gente. E aí, beleza. Aí tinha um taxista na porta do hospital que ouviu a gente. E aí esse taxista chegou e falou assim, peraí, deixa eu falar com esse cara. Eles começaram a conversar em parsi, a gente não tava entendendo nada. Mas algumas palavras a gente começou a aprender lá. Então assim, o cara começou a ameaçar o indiano de que a gente ia numa embaixada. E o cara, não sei o que lá. Aí o indiano começou a ameaçar ele, falando que Durga e Shiva iam acabar com ele. E aí o cara ficou com medo. Nisso o cara falou assim, não, tudo bem, não, Durga e Shiva não. Não, foi muito engraçado, porque você ouviu o cara falando polícia, embaixada, polícia, e o cara tipo, nada. O cara começou a falar Durga, Shiva, não, Durga e Shiva, aí não, é Durga e Shiva não. Então, eu tô em tal lugar. Aí, na hora que ele falou, eu tô em tal lugar, gente, a gente tava na Índia. O taxista olhou pra nossa cara e falou assim, vocês não querem deixar esse celular pra lá? Nossa, Aí eu falei, não, nós vamos atrás desse celular. Aí ele chegou, chamou um tuk-tuk, chegou pro cara do tuk-tuk, falou alguma coisa pro cara do tuk-tuk, o cara do tuk-tuk fazia 5 dedos, não, e vazou. Caraca, aí eu falei, mano, o que tá acontecendo? E eu chegava pro taxista e falava, o que tá acontecendo? Me explica. Ele, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, o meu ovo esquerdo. Porra. O que tá acontecendo? E aí, ele parou um outro tuk-tuk, falou com o cara do tuk-tuk, o cara ficou meio assim. Aí, tipo, pra vocês terem uma ideia, era tipo uma corrida aqui na Índia, ia custar 70 rúpias. Que dava tipo R$1. E o cara quis cobrar da gente 200 rúpias. Então, tipo assim, 3 vezes mais. Tudo bem, eram R$3. A gente falou, foda-se, né? Mas tá bom. R$3, pra quem vai morrer. Tá bom. Não, mas... Aí a gente entrou, olha aqui, o taxista entrou no tuk-tuk pra ir junto com a gente. Foi o taxista e o cara na frente. Eu e o Bruno atrás. A gente entrou num lugar que, sério, se você acha que favela do Rio é barra pesada... Você não tem noção do lugar que eu entrei. Deus me livre. Cara, era muito bizarro. Não tinha carro, não tinha nada. Tinha um estacionamento de vaca. Pra vocês terem uma ideia do lugar que a gente chegou. Caralho. E era um monte de rua estreita, cara. Se um cara parasse na nossa frente e um cara parasse atrás da gente, a gente não tinha como sair dali. E aí o cara andando pela rua, de repente a gente chegou numa rua, uma rua transversal, saiu um moleque. Devia ter uns 17 anos, tava todo arrumadinho e tava num festival de Durga, que é uma deusa lá que carrega umas armas e monta um leão. Isso pra vocês entenderem por que a ameaça usando Durga funcionou. Foi muito rápido, assim, porque o cara do tuk-tuk, ele foi diminuindo, o cara veio entregar o celular, o Bruno pegou o celular, o cara do tuk-tuk, sem parar, acelerou e arrancou com o tuk-tuk. Ele foi até o fim da rua. E aí onde tinha um espaço um pouco mais largo, ele deu um cavalo de pau no tuk-tuk, voltou pela mesma rua, no mau pau. Caraca, e saiu mano. Assim pra avenida principal, tipo, se sentindo aliviado. Nossa. E eu falei, mano, onde... E aí a hora que passou a minha raiva... Você tá louco, velho. A hora que passou a minha raiva, eu falei, onde foi que a gente se meteu? Senhora. Cara, e detalhe, eu falei que o cara atendeu o telefone às 10 da noite... E a gente saiu do hotel, era 11 da noite. Uhum. Aliás, desculpa, a gente ia encontrar o cara 11 da noite. Isso tudo que eu tô contando, a hora que eu peguei o celular, era 4 da manhã. Meu Deus do céu. Nós ficamos 5 horas, o cara fazendo a gente de trouxa, de um lado pro outro, até que o cara entregou o celular pra gente. E todo mundo ia... Eu não ia embora no dia seguinte, porque eu tinha um evento da Microsoft lá em Seattle, eu ia direto pra Seattle da Índia. Outra loucura que eu fiz... Mas todo mundo ia pegar voo 9 horas da manhã. O Bruno foi virado pro aeroporto por causa disso. Nossa, cara, foi bem bizarro. Nossa, cara, tá louco. Nos lugares desse assim não dá pra brincar, não. Eu tive uma brincadeirinha dessa daí quando eu fui com a minha mãe, cara. E eu com a minha mãe dentro do táxi em Jerusalém. Pegamos um táxi e eu falei o nome do hotel pra onde a gente ia. E o cara falou, pois é tanto. Eu falei,
tá bom, vamos. Isso em inglês, obviamente. Aí o cara pegou e saiu com a gente e foi andando. A gente, obviamente, eu não conhecia o caminho. Daqui a pouco o cara parou na porta de um hotel e falou assim, ó, pronto, chegamos. Eu falei, não é aqui. Eu te falei que não era aqui. É no hotel tal. E os nomes eram bem parecidos mesmo. Mas eu vi que o cara tava me enrolando. E aí ele foi e parou de um lado de um outro camarada, falou lá, e eu falei, beleza, é isso aí mesmo que ele falou, só que não é aqui, é em outro lugar. Aí pegamos e saímos, fomos para outro lugar. E a gente conversou no caminho, enquanto a gente andava, antes dele chegar no hotel errado, a gente tava conversando com um cara que era, né, assim, um papo normal quando você entra num Uber, num táxi e tal. E eu falei pra ele, não, amanhã a gente vai visitar tal coisa, no outro dia a gente vai visitar tal coisa, daqui a gente vai fazer não sei o que e tal. Aí ele deixou a gente na porta do hotel. Quando chegou na porta do hotel, vamos dizer que era $20, ele falou, é 45. Eu falei, não, você falou que era 20, mas 20 era pra lá. Aqui é 45. Aqui, na verdade, era não sei quanto, mas é porque você me mandou ir pra lá, agora eu vim pra cá. Bicho, eu falei pro cara, eu não vou pagar, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, como você não tem? Como é que turista não tem dinheiro? Se você vai pra tal lugar e tal lugar, amanhã, no outro dia, não sei o que, com a sua mãe. Toda a história que eu tinha contado, entendeu? E eu fui juvenil de ter contado. Cara, eu sei que o cara da recepção do hotel viu, minha mãe desceu do carro, falei, mãe, desce, pode descer que eu vou resolver com ele aqui. O cara da recepção desceu. Pra você ter uma ideia, o cara meteu a mão no bolso, pagou e falou, entra. Aí quando chegou lá dentro, ele falou assim, pelo amor de Deus, não entre em confusão com esses caras. Primeiro, ele já sabe onde você tá hospedado. E você tá num lugar que você não sabe o que essas pessoas são capazes de fazer por $5. Então, não faça mais isso. Se ele combinou e não cumpriu, o problema é seu. Você vai ter que arcar com a consequência. Ele me explicou em inglês mais ou menos isso. Aí eu fui e paguei pra ele, né? Falei, não, tá aqui o dinheiro e tal. Ele falou, ele não queria aceitar. Era meio que um dos sócios lá do hotel. Um hotel pequenininho que a gente ficou. E aí, ele não queria aceitar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Mas, bicho, ele não perguntou nada. Ele só me tirou do carro, pegou e pagou o cara, deu um beijo no cara no rosto e mandou o cara embora. Falou um negócio lá pra ele, e mandou o cara embora. Então, esses perrengues assim, deu um beijo, mandou o cara pra PQP, né? E... foi pesado, né? Foi pesado. Eu não contei uma parte da história dessa viagem do México que eu parei na Colômbia. Foi o seguinte, quando eu fui reembarcar, isso foi legal. Aí eu tava com a minha malinha, que tinha uma das malas que eu não sei exatamente como é que eu consegui despachar. Eu tava embarcando de volta e na Colômbia você faz um monte de raio-x pra embarcar. Fez raio-x na entrada do check-in, faz outro raio-x lá na frente e outro já no portão de embarque assim, na porta mesmo do avião. Quando eu fui pra esse último, o cara mandou eu abrir a minha mala. E aí, de repente, ele tirou da minha mala uma garrafinha de suco Maguari. Eu tava levando suco de caju pro México, que meus amigos pediram, que não tinha. Como diz uma amiga minha aqui, carru. Levando suco de carru. Ela um dia chegou aqui e pediu carru. Depois vocês veem como é que chama caju em espanhol. Mas não é carru. Aí ela foi, enfim. Aí eu fui, o cara chegou uma garrafa de suco Maguari. Quem conhece suco Maguari aí, o cara girava a garrafa assim, ó, e ele tem meio que um concentrado, né? Uma precipitação, né? Fica aquela parte assim, e aquela água, e ele girava esse suco pra um lado e pro outro, falava assim, mas o que é isso aqui? Aí eu falei, isso é suco. Suco de quê? Eu falei, dessa fruta que tá aí, do Brasil, só tem no Brasil. Mas isso aqui dentro é o quê? Eu falei, é suco. E ficamos nessa uns 2 minutos. Ele a polpa da fruta, né? O que é isso? Suco. E por que é assim? Foi por causa do suco, da fruta. Aí ele... e esse suco é de quê? Eu falei, dessa fruta aí que tá aí no rótulo. E dessa vez no aeroporto era em inglês, né? E eu não sabia a menor ideia do que eu falava. Caju? Era caju, não sei o que é caju. E aí eu não conseguia falar. O cara liberou. Mas o meu medo foi na hora que ele mirou nos pacotes que eu tinha de farofa Yoki. Meu irmão, eu falei, porque agora já era, né? Agora já era, porque ele vai mirar aquele pacote. Se o meu suco tava suspeito, um pacote de farofa, já era, perdi, né? O cara vai balançar, aquele som vai abrir, vai virar um peteco todo. O melhor da história é que na época eu não sabia que o café colombiano era famosíssimo. Quando ele mirou o pacote, que tava virado de cabeça pra baixo, não tava... Porque a farofa Yoki tem aquela foto, né? De uma coxa de frango, de uma carne, né? Só que tava virado de boca pra baixo. Ele viu aquele pacote prateado, aí falou pro outro, não, isso aqui é café. Só falou isso, isso aqui é café. Porque todo mundo compra café na Colômbia. Menos eu, não sabia. Aí ele foi, pegou e passa... Não, isso aqui é café, passa pra frente. Eu falei, puta merda, graças a Deus. Nem falei. Claro que eu fiquei calado. Falei, não é café, não. Fiquei quietinho, passei e fui embora. E aí não, é farofa. Imagina eu falando farofa. O que tava...
ferrado. Se caju, o cara falou, pô, você tá levando só coisa estranha, que eu não sei o que é, então você não vai passar, não. E eu levar pra dedada facilmente, né? Em 2 minutos. Não tinha body scan. Era dedada. Ai, essa foi foda. Cara, eu passei esse perrengue, foi meio complicado. Fred, já passou mais algum de avião aí? Cara, como eu te falei, a gente gastou 24 horas pra ir de Brasília a Natal e eu gastei 48 horas de Ottawa a Brasília. Foi um esquema maluco. Meu. Pois é, né? Eu podia ter ido de ônibus, né? Tinha chegado mais rápido. Cara, a gente pegou um voo da United, né? Saindo daqui pra Newark, em Nova Jersey. Aí beleza, tudo tranquilo. De lá a gente ia... Aí era Newark, São Paulo, Brasília. Aí beleza, o voo começou a atrasar, tava chovendo muito em Newark, então o voo vinha de Newark para Ottawa e depois fazia o caminho inverso, né? Então o voo não chegava. Aí quando o voo chegou, que o pessoal começou a chamar pro embarque, eu fiz os cálculos, eu falei pro pessoal do aeroporto aqui em Ottawa, eu falei assim, olha, não vai dar tempo, cara, eu vou perder minha conexão. Aí o cara, não, mas peraí, então eles podem te mandar para tal lugar. Aí, assim, já tava todo mundo entrando, ele falou, olha só, a gente já tá encerrando o turno aqui, então o meu conselho é que vocês vão para Newark e chegando lá, tem a equipe da United, lá é uma das bases da United, e vocês resolvem lá. E o trouxa foi, né? Aí a gente, embarcou pra Newark, né? Aí, obviamente, a gente chegou lá, o voo pra São Paulo, a gente chegou, o voo tava decolando. Beleza, fomos resolver no balcão. Cara, até a gente conseguir resolver o enrosco lá, já tava bem tarde. E aí, realmente, só tinha outro voo pra São Paulo no dia seguinte, no mesmo horário. Aí, a senhorinha que tava lá, ela viu várias possibilidades, né? Ela, não, se eu mandar vocês pra Houston... e ela não conseguia falar Guarulhos, né? Então, aí ela... não, se eu mandar vocês para Houston, aí de lá vocês saem para GRU, né? Que era o código do aeroporto. Não, mas esse não vai dar certo. Aí, cara, digitava e metendo o dedo no Enter, né? E eu ficava preocupado com esses Enter. Assim que eu falei, bicho, eu não sei o que essa mulher tá fazendo. Ela falou assim, olha, melhor opção pra vocês às 6 da manhã, vocês embarcam pra Orlando. Chegando em Orlando, vocês vão num voo da TAM, que é parceira da United, pra São Paulo. E de lá vocês seguem viagem. Aí eu, cadê os meus cartões de embarque? Ela, não, aqui eu só consigo fazer como se fosse assim, o e-ticket. E quando você chegar em Orlando, você vai receber os seus cartões de embarque. E o trouxa acreditou, né? Aí, beleza. A gente tinha um intervalo, cara, de 5 horas. Aí eu falei, bicho, até a gente sair daqui, fazer check-in no hotel, dormir, sei lá, 2 horas. Aí eu falei, vamos ficar no aeroporto de Newark. E, cara, é uma rodoviária, velho. O aeroporto de Newark é uma rodoviária. Parece que a última atualização foi nos anos 80, velho. Assim, aqueles corredores assim com carpete, é um negócio bizarro. Aí beleza, cara, a gente teve que dormir lá no saguão, né? Na época eu tentei comprar o Wi-Fi do aeroporto, só que aí tentei pagar com o meu cartão, não funcionou. Aí falou assim, se o seu cartão não funcionar, vá em alguma dessas lojas e compre o seu código e aí você coloca. Todas as lojas fechadas, obviamente, né? Porque já era de madrugada. Enfim, a gente teve que dormir em Newark e aí no dia seguinte, 6 horas da manhã, embarcamos para Orlando. Beleza, né? Agora tudo se resolveu. Cara, quando eu cheguei em Orlando, que eu liguei o Wi-Fi, eu recebi um e-mail da United falando assim, o seu embarque para Houston acontece em 30 minutos. Faça o check-in agora. Aí eu falei, caralho, bicho, eu tô em Orlando, caraca. O pessoal acha que eu tô em Houston, né? Aí beleza, eu falei assim, cara, agora já era, vamos no balcão da TAM e vamos tentar resolver. Cara, por sorte, cara, quando a gente chegou no balcão, no portão de embarque do voo da TAM, era uma brasileira que tava lá. Assim, uma das pessoas da equipe que tava lá era uma brasileira. Cara, a gente chegou lá, expliquei toda a situação, aí eu falei assim, só que eu recebi essa notificação que eu tô embarcando em Houston. Aí ela deu uma olhada, ela falou assim, olha, vocês não têm uma passagem nesse voo. Vocês tinham uma reserva e como você está teoricamente embarcando em Houston, a reserva caiu. Vocês não têm nada.
aqui. Aí, assim, por sorte, a gente ainda não tinha o Arthur, era só eu e minha esposa. Cara, aí Gabi começou a chorar, e aí aquele desespero. Eu falei, não, pelo amor de Deus, a gente tem que chegar no Brasil e tal. E aí ela falou assim, olha, eu só posso embarcar vocês quando todo mundo embarcar e se tiver vaga no voo. Aí ela falou, mas tem um pessoal que tá na mesma situação que vocês. Eles estão atrasados, a gente já tá chamando aqui no sistema de som e eles não estão chegando. Aí, cara, toda vez que eles chamavam e chegava alguém no embarque da TAM, aí era outra crise de choro da Gabi. Eu digo, não, peraí, não. Cara, o nosso cartão de embarque foi escrito à mão. A mulher pegou um papelzinho do cartão de embarque, escreveu à mão os nossos nomes, escreveu o assento e tudo, e a gente conseguiu embarcar. Chegando em São Paulo, óbvio, a gente tinha perdido a nossa conexão para Brasília. E aí a gente teve que dormir em São Paulo. Eu sei que a gente chegou em Brasília, era pra ter sido uma viagem de 21 horas, a gente fez em 48. Caraca. Maravilha também. Nossa senhora. Cara, vocês já assistiram Alerta Aeroporto? Quem já assistiu esse programa do NetGeo, né? Do NetGeo. Vocês já viram? Eu vejo aqui direto. Já viu, Fred? Não, cara, esse é aquele que o pessoal fica fiscalizando as malas ou não? Tem um aqui que é muito legal, que é o de São Paulo. O de São Paulo é legal pra caramba, que tem um cara super engraçado. Sempre ele faz umas piadinhas com o pessoal. Deixa eu botar um áudio aqui pra vocês escutarem. Chegou um cara e ele queria entrar aqui no Brasil, lá no Brasil, né? E aí ele falou que ele era cantor. Olha só como é que rolou. Mas a esposa na lua de mel. A segunda vez que vem, já não vem. Vai ficar 2 dias a mais fora da programação. Agora, vamos fazer a prova se ele realmente é cantor. Amigos meus, como será? Jerusalém, Jerusalém. Olha, pra mim tá resolvido. Muito obrigado. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Sua voz é muito bonita. Parabéns, tá bom? Obrigado. Resolvido o problema, velho. O negócio é o seguinte, o cara queria... Esse é o policial federal falando com ele, falou assim, não, tem alguma coisa errada, não sei o que, mas ele falou que é cantor. Aí depois que resolve tudo, ele fala assim... Ele fala sabe, assim, vamos fazer a prova se ele é cantor mesmo. E botou o cara pra cantar, se vocês pegam a imagem disso depois, é no meio do controle aduaneiro, entendeu? Esse cara podia estar aqui conversando com a gente, falando assim, eu passei um perrengue pra chegar no Brasil, mas a minha voz me salvou, que eu cantei aqui. Ainda bem que o cara não era proctologista, né? Então, agora pra provar, o senhor... Vai botar o dedinho aqui. Então, ai. Tirar essa impressão digital aí do seu anel. Coloproctologia. E, cara, eu passei um perrengue, não foi de avião, nem foi de carro, foi de trem. Eu inventei de pegar um trem uma vez, numa viagem que eu fiz com o Flávio, amigo nosso da Dois Candangos, e a gente foi para alguns lugares. Entre esses lugares, a gente pegou uma promoção da TAM, que era para chegar na Europa, era via Frankfurt. E Frankfurt ir de volta baratinho. A gente pegou e a gente queria chegar em Amsterdã, na verdade. Aí eu falei, vamos de trem. A gente fez isso, foi super legal. A gente foi. Na volta, cara, teve algum problema nos trens, a gente não sabe exatamente o que era, ninguém conseguiu explicar pra gente direito. A gente não conseguiu saber o que era, mas deu um pau e a gente falou assim, cara, nós não vamos chegar, vamos perder esse voo de Frankfurt e vai dar um problema sério pra nós pra remarcar, porque era aquelas promo da TAM violenta, né, que aí quando você perde, acabou, né, não tem conversa mais. Então você perdeu, acabou, já era. A gente já tinha passado um perrengue do voo de Frankfurt pra Hong Kong, mas aí você fica pra o episódio número 2. Mas, cara, o problema disso aqui foi o seguinte, no meio do caminho, o trem começava a parar do nada. E o pessoal falava, vocês têm que descer e pegar um outro trem. E eu não sabia que nos interiores aí da Europa, enfim, a gente tava no interior da Holanda e tal, Alemanha, o povo não fala inglês, não. Você pensa que todo mundo na Europa fala inglês? Fala não. E a gente tentava se comunicar e não conseguia. Pra piorar a situação, escuta só. A gente tava com umas malas grandes, a viagem foi de 20 dias. Numa dessa de embarca, desembarca, todo mundo tentando embarcar no trem, meu irmão, a porta fechou, eu fiquei dentro do trem e o Flávio fora. E o trem saiu. Caramba. E eu falei, meu Deus do céu, perdi o cara, agora como é que nós vamos fazer? E o pior, com as malas trocadas. Ele falou, peraí que eu te ajudo. Eu falei, peraí que eu te ajudo também. Eu com a mala dele, ele com a minha mala, e o trem saiu e a gente ficou um separado do outro. Por sorte,
Aí eu consegui um Wi-Fi. Enquanto a gente tava esperando esse trem, a gente conectou, então sabia que ele tava conectado. Aí eu falei, qual é a melhor forma, né, de fazer isso? Eu acho que eu fui até esperto. Desci na estação seguinte e falei, bicho, estou na estação seguinte. Pega o próximo trem que tiver aí e desce também. Nós vamos perder um tempão, mas é o jeito. Eu tô com a minha mala, você tá com a sua mala. Conseguimos, mas na hora deu um desespero, porque o pessoal não falava inglês direito, cara. Assim, ou mal falava, entendeu? Então passei esse perrenguezinho aí de trem. Você já... Alguém já viajou de trem? Já viajou de trem, Léo? Já, cara, viajei Peguei o Eurotrem, cara. Fui de Londres pra Paris pelo Eurotrem. Ah, muito bom. E foi, inclusive, a minha viagem, quando eu cheguei em Paris, desembocou numa roubada. Então conta. Porque a hora que eu cheguei na estação em Paris, eu cheguei ali pra um cara com o colete do governo da França na estação e falei assim, onde que eu pego o Uber aqui? O cara falou, você quer pegar... E aí, óbvio que ele não falava inglês. Aham. E eu tentando falar o meu francês macarrônico. E aí o cara, não, vou te levar ali onde pega o Uber. Cara, funcionário, né, do negócio aqui, tô sussa. E o cara me levou num lugar e começou a ficar meio longe da onde era o lugar ali onde eu tava. Eu comecei a achar estranho, não sei o quê. Aí chegamos num lugar, tinha um monte de carro parado. Aí ele falou, esse cara aqui é Uber. Eu falei, tá, mas eu não vou chamar pelo aplicativo? Ele, não precisa. Você combina um preço com ele te leva até o hotel. Aí eu falei, mano, me ferrei. Acabei de me ferrar. Aí entrei no carro, o cara era da Zâmbia. Falava inglês, não falava muito bem, mas falava inglês. E aí eu comecei a falar com o cara da Zâmbia, trocar ideia com ele. E aí falei, quanto que é, né? Eu tava dentro do carro, ele não tinha ligado o carro. Eu falei, quanto que é? Ele falou, 50 euros. Caraca. Aí eu falei, caraca, 50 euros para ir até o hotel. Ele, cara, é o preço aqui da rodoviária, não sei o que, aqui da estação. Aí, mano, eu já tava dentro do carro do cara. Falei, vamos, vai. Aí eu falei, você aceita cartão? Aceito. Falei, então beleza. E aí fomos. E aí, chegando perto do hotel, ele parou o carro em frente a um banco. E aí ele falou assim, você pode ir lá tirar o dinheiro. Olha. Aí eu falei assim, como assim tirar o dinheiro? Aí eu perguntei se aceitava cartão. Ele falou, eu aceito. Mas aí eu paro no caixa eletrônico, você tira o dinheiro e me dá o dinheiro. E aí, cara, eu tava com um cartão que não tinha, que tinha saque internacional, mas eu não tinha avisado o banco nem nada, porque quando é que você saca dinheiro? E assim, eu tinha dólar, mas não tinha euro. Tinha pouco euro, na verdade, né? Tava comprando no cartão. E aí, beleza, eu fui no caixa eletrônico, tentei tirar, não rolou. Aí voltei pra dentro do carro e falei, cara, não rolou. E aí ele, eu vou te levar em outro caixa eletrônico. Eu me senti num sequestro relâmpago, tá ligado? Totalmente. Aí, beleza, o cara pegou, me levou no outro caixa eletrônico, eu não consegui sacar a grana. E aí eu falei pra ele, cara, eu não tô conseguindo sacar o dinheiro. E aí ele, então como é que a gente vai fazer agora? Eu falei, eu te perguntei se aceitava cartão, você falou que aceitava, e agora, meu amigo? Eu só tenho cartão. Aí ele, não tem algum jeito, não sei o quê. Aí eu lembrei que eu tinha dólar, eu pra ele e falei assim, eu tenho dólar, pode ser? Ele pode, mas aí eu vou ter que fazer a conversão. 78 dólares. Eu falei, nossa, mano, deu 75 dólares. Eu quase acertei. Ele pegou. Quase, cara. Aí eu falei, que desgramado, cara. Aí, cara, foi uma... Aí eu paguei, cara, mas paguei com uma dor no coração. E assim, o cara foi de boa, sabe? Em nenhum momento ele chegou a fazer aquele tom de ameaça. Uhum. Mas, mano, você tá num país estrangeiro, com um motorista que também é estrangeiro. Aí você não vai arriscar, né? Aí eu falei, tá bom, tá aqui o dinheiro. Cheguei no hotel puto da vida, que eu gastei 75 dólares. Pedi um recibo pro cara. Eu não sei nem por que eu pedi o recibo, porque eu tava viajando a lazer, não ia pedir nem reembolso pra empresa, mas pedi o recibo. Caraca. Só pra, talvez pro meu ego não ficar tão ferido. Nossa. E aí, o cara me deu o recibo, entrei no hotel e falei, nossa, acabei de me ferrar, que otário. Cara, eu passei um perrengue assim, eu vou até voltar um pouquinho antes de falar desse perrengue de avião pra falar um de carro que foi nessa mesma viagem. Nessa mesma viagem que eu fiz com a minha mãe, que eu contei o perrengue do táxi lá, de Jerusalém, não sei o quê. A gente pegou uma van e foi de Jerusalém pra Eilat, que é uma cidade lá na pontinha já, assim, fronteira com o Egito e com a Jordânia. A gente ia conhecer Petra, na Jordânia, e o cara, na fronteira da Jordânia, primeiro que o cara desmontou meu BlackBerry. Ele desmontou praticamente. Ele não tirou só a bateria, mas ele abriu o BlackBerry todo, levou lá pra dentro e
depois montou de volta, olhou tudo. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, nunca imaginei que ele pudesse existir. Eu passei na fronteira a pé, pra pegar a van do outro lado, pra ir pra Petra. O cara desmontou meu celular. Você nunca pensou que o soldado de fronteira era um técnico de celular? Exatamente. Pegou o BlackBerry, desmontou todo. E BlackBerry esse que nem funcionava lá, nem rede tinha, né? Mas beleza, a gente ia de van, de Eilat, que é Israel, pro Cairo. Então a gente ia andar bastante, né? Ia passar o canal de Suez e tudo mais. E aí ia ser super legal. A gente achou super bacana e tudo mais. A gente... Longinho isso aí. É, longe. E essa viagem começou em Tel Aviv. A gente saiu de Tel Aviv, foi pra Jerusalém e tal, não sei o que. Na verdade, bom, a história é longa. A viagem começou em Paris, porque eu ganhei um prêmio da empresa e eu levei minha mãe. A gente ficou uma semana em Paris. De Paris nós pegamos um avião pra ir pra vários lugares. E aí... Pra não contar a viagem toda e contar só o perrengue. A gente passou, primeiro que teve esse problema do meu celular. Depois, quando eu fui passar pra viajar, o cara que era o guia, ele viu minha mãe com uma bolsa que ela comprou lá de viagem, uma bolsa pra levar como mala de mão, que tinha escrito Israel, um monte de coisa. Ela falou assim, não é melhor a senhora não ir com outra bolsa não, lá pro Egito? Porque é meio complicado, as fronteiras aqui, não sei o que. Minha mãe foi e tirou a bolsa, trocou, tudo bem. Quando a gente foi, pegou a van e saiu. Cara, no meio do nada assim, bicho. Aqueles nômades tinha, aquela coisa assim, me sentindo num filme mesmo. Uns soldados param a van do nada, já no Egito, já em território egípcio, se eu muito não me engano. O cara para a van do nada, abre a porta com um fuzil deste tamanho, uns 3 caras e fala... Passaporte. Eu falei, morri. Certeza, morri. Aí o cara pegou, a gente foi tirando o passaporte e tal, e ele falando com o cara lá na língua dele, gritava e tudo. Aí ele olhou pra mim assim, aí eu com a camisa da seleção brasileira. Aí ele olhou e falou assim, Brasil, Ronaldo. Eu falei, é isso mesmo. Pelé. Eu falei, isso mesmo. Aí ele pegou, bicho, me devolveu meu passaporte, fechou a porta da van e falou pro cara, pode ir. Fez assim com o braço e foi embora. Mandou a gente embora. Eu falei, porra, aí é bom ser brasileiro, andar com a camisa da seleção, hein, velho? Porque de um fuzil, o cara até sorriu pra mim. Vale mais que um passaporte, velho. Fredão, o cara sorriu pra mim, você não tá entendendo? O cara sorriu pra mim. Ele olhou, ele olhou pra mim e falou, Brasil, Ronaldo, Pelé. E eu falei, é isso mesmo, velho. Ele pode ficar aqui o dia inteiro falando os nomes dos jogadores. Se você me deixar embora... Eu me cagando com a minha mãe, cara. Tava com a minha mãe. Não, fui embora, feliz da vida. E a gente morreu de rir depois na van. E aí, enfim, chegamos lá no Cairo. Teve só uns perrengues que a gente não conseguia pedir muita comida. A gente resolveu pedir comida, fomos na Pizza Hut. Só que não tem carne de porco. Então, não tem pizza de pepperoni, não tem pizza de calabresa, não tem pizza de presunto, não tem pizza de nada disso. E sujo, uns lugares assim estranhos. E o cardápio todo todo escrito nome dado. Árabe. Mas tem uma forma, né, que tem específica lá de escrever, que os caras escrevem de trás pra frente, né? Então eu não. O cara escreveu no meu passaporte de trás pra frente. Eu falei, bicho, já começou errado. O cara escreve de trás pra frente, ele não é normal. E, cara, foi muito doido. Esse perrengue aí foi legal. Mas aí ele finalizou num perrengue não muito legal, que quando a gente voltou pra casa. A gente chegou e no aeroporto de Guarulhos, o meu voo a empresa pagou o voo de Guarulhos, Paris, Guarulhos. Aí a gente voltou, depois da viagem, fomos pra Paris pra pegar o voo de volta. Cara, e roubaram minha mala. Já roubaram mala de vocês? Já ficaram sem mala em algum lugar? Não? Ainda não. Cara, é muito frustrante. A gente e outra coisa, eu nunca tive sequer uma mala extraviada, nem nesse voo que eu fui mandado para Orlando, sendo que teoricamente eu estaria em Houston. Cara, minha mala chegou no Brasil, tudo certinho, nunca tive uma mala extraviada e muito menos roubada. Olha pra você ver, eu passei perrengues de peso de mala dentro da Europa, no meio do check-in lá, minha mãe passando coisa de uma mala pra outra pra dar o peso certo, botando na mochila, fazendo o que for. A gente comprou essa mala em Roma, nessa mesma viagem, numa lojinha de rua, num camelô, enchemos de coisa e tal, com as coisas que a gente tinha feito numa semana de Paris. Então a gente comprou lembrança pra todo mundo e eu tinha comprado uma câmera nova e peguei a minha câmera antiga que eu tirei as fotos de Paris toda e a gente foi na Disney, a gente fez, cara, muita coisa legal em Paris. E eu peguei essa câmera e botei dentro da mala e não me lembrei que era ali, porque você não despacha uma câmera, né, nunca. Mas eu não lembrei, coloquei ali, comprei uma nova e segui tirando foto com ela. Quando a gente chegou em Guarulhos, eu desembarquei e fui pegar um voo doméstico para Brasília.
que era o que eu pago do meu bolso. Aí eu falei pra mulher, ela falou, o senhor vai ter que pagar excesso, né? Porque o senhor só pode levar uma mala de 23 quilos, a mala do senhor tem 32 e tal. Eu falei, não, mas eu tô vindo de um voo internacional da mesma TAM e eu comprei tudo junto e tal, não sei o que, e ela foi resolver o problema e eu vi a minha mala saindo assim, foi embora. Foi a última vez que eu vi essa mala. Quando eu cheguei em Brasília, desapareceu a mala, não encontraram, e ali dentro tinha um montão. Bicho, eu comprei camisa e gravata em Roma, que eu trabalhava engravatado, camisa italiana, gravata, um monte de lembrancinha. Cara, só de chaveiro da Torre Eiffel eu tinha 30 que eu tinha comprado pra distribuir pra galera. Tinha 30. Esse chaveiro, inclusive, me deu problema na fronteira com o Egito, quando eu tava na ida ainda, que eu já tinha passado por lá, por Paris, o cara fez eu abrir a mala porque ele não entendia aquele pacote no raio-x. Ele olhou aquele pacote cheio de umas coisas estranhas e olhou e tal. A gente voltou pra Paris, voltou pro Brasil, perdi a mala, tive que botar a TAM no pau, né? Perdendo mais um patrocinador aí. Tive que botar a TAM no pau. Não só cervejas, vamos perder agora qualquer outra possibilidade, qualquer empresa. E ganhei, mas não ganhei o que eu queria, mas ganhei um pouco ganhei dano moral e dano material, foi 5 mil reais na época. E, enfim, esse perrengue de perder mala é muito ruim. Mas você ainda conseguiu não pagar o excesso, né? Porque quando você falou perrengue de mala, bicho, a minha vinda pro Canadá de mudança foi um perrengue master no aeroporto, porque eles falaram, assim, como era viagem, né? Tipo, você tá se mudando pro país, a gente apresentou a documentação, aí você podia levar um volume extra de bagagem, e a questão do peso, não precisava ser um peso certinho em cada mala. Mas aí quando a gente chegou no embarque em Brasília, a amiguinha que tava lá da TAM, né? A mesma TAM, então TAM já não patrocina nós, ela falou assim, não, o limite só pode ser de tanto por cada mala, vocês estão excedendo aqui, cara, era a nossa mudança, velho. Então, assim, aí saiu meu pai correndo no aeroporto para comprar uma outra mala e a gente remanejando as malas, assim, no check-in, cara, né? A nossa mudança sendo remanejada no check-in. E aí, quando a gente conseguiu arrumar tudo, ela falou assim, não, tudo bem, tem um excesso, porque vocês estão levando um volume extra. Eu falei assim, não, aqui, ó, pela passagem da TAM com a Air Canada, a gente pode levar. Ela, não, isso só é válido de São Paulo para o Canadá. Eu falei, cara, a passagem é a mesma. Ela falou assim, olha, senhor, ou você paga a multa, ou você vai perder o seu voo, porque já tá perto de ser a última chamada pro embarque, né? Aquela atendente, assim, bem, né? Aí eu falei assim, cara, Gabi, paga essa merda. Não sou eu que vou voar, foda-se. E eu negociando, vendo o negócio de documentação com a mulher, eu falei, Gabi, vai na loja da TAM, paga. Eu até falei pra ela, posso pagar aqui? Não, tem que ir na loja. Aí Gabi foi lá, pagou, chegou com o recibo, aí a gente embarca. Aí quando a gente chega na Air Canada em São Paulo, aí a mulher fala, não, vocês não precisavam ter pago isso. Quando chegar no Canadá, vocês entram em contato aqui com o Brasil pra Air Canada do Brasil cobrar da TAM. Eu falei, velho, tá pra puta que pariu, cara. Aí eu desisti, velho. Bicho, R$500, eu falei assim, acabou, velho. Um abraço. Falei, deixa, fica pra vocês. Olha só, eu não posso deixar de contar, e essa vai ser a minha última história aqui pra gente, o podcast pro pessoal. A gente faz um episódio 2, eu tenho outras, mas eu vou contar só essa daqui, pelo tempo que a gente já tá. Olha só, eu não posso deixar de contar a minha vinda pra Costa Rica. Fred conhece essa história. Olha só, eu tava mudando de país. Não é que você tá indo pra São Paulo, de Brasília ou do Rio pra São Paulo. Mudança de país é um negócio muito diferente. Que se você tá ouvindo a gente já mudou de país, sabe? É muito diferente, é muito mais traumático, muito mais cansativo, muito mais, dá muito mais ansiedade e tal. Beleza, comprei as passagens e tudo. Pra ajudar a gente na quantidade de volume de malas, e pra gente se adaptar e tudo mais, meus pais estavam vindo com a gente. Então sou eu, minha esposa, minha filha, e meus pais estavam vindo comigo e iam trazer as malas. Cada pessoa, naquele momento, a tarifa permitia trazer 2 malas de 23 quilos ou 32, não me lembro agora isso em 2018 como é que era. Beleza, isso em janeiro de 2018. Fomos todo mundo, comprei a passagem e fomos pro aeroporto. E o voo saía 2 e pouco da manhã. Chega 11 horas da noite, a gente resolveu sair de casa. Enchemos a caminhonete do meu pai e também o meu cunhado tava no carro dele, que era um Elantra, um sedã grande, encheu de mala também, tava com a minha irmã, com o meu sobrinho, e fomos todo mundo. Quando eu saí e deu uns
20 minutos de casa, o carro do meu pai simplesmente parou. A caminhonete parou de funcionar. Deu um problema, começou a fazer um barulho e parou de funcionar. Cara, nós simplesmente estacionamos o carro no meio de uma avenida, então pensa que você tá, Léo, na Marginal. Eu estacionei no canto e falei, o seguinte, não tem muito o que fazer. Se eu for pedir guincho aqui, já era, né? Porque o que a gente ia fazer? Quem ia trazer o carro de volta ia ser minha irmã. Meu cunhado ia no carro dele e minha irmã ia trazer o carro do meu pai de volta, ia despedir da gente e ir embora. Minha sogra, meu sogro já esperando lá, esperando a gente no aeroporto, tudo certo. Falei, cara, o que nós vamos fazer? Ainda bem que meu pai é prático assim que nem eu. Falou, peraí, ligou pro meu tio e falou assim, olha, eu tô deixando o carro em tal lugar e a chave tá no pé do poste. O carro não liga mesmo, não anda mesmo, ninguém vai roubar, né? Você vem aqui, pega um guincho que eu tô indo pra Costa Rica com o André, já são 11 horas da noite, eu tenho que chegar lá meia-noite no aeroporto pra dar tempo direitinho de ir. Pegou e deixou a chave lá no pé do poste, deixou a caminhonete parada lá, uma via iluminada, pra quem é de Brasília foi no Eixão, no início do Eixão, no Eixão Norte, depois da ponte ali, já paramos, o carro parou. Fomos embora, chamamos 2 Uber pra pegar a gente, colocamos as coisas tudo dentro do Uber. E aí meu cunhado foi no carro dele mais 2 Uber pra poder caber as malas. Eu tava na caminhonete, então a caminhonete tava cheia. Chegamos no aeroporto feliz e contente porque saímos desse perrengue, né? Acabou esse perrengue do carro, indo pro aeroporto, tranquilidade. Aí vamos fazer então o check-in. Aí começamos a fazer o check-in. Aí primeira coisa o cara falou assim, ué, o nome da sua mãe não tá conferindo aqui não. Ela tem 2 nomes, né? Tem 2 nomes e 2 sobrenomes. E eles botaram invertido. O nome dela é Ivone Iris, eles botaram Iris Ivone. E não embarca. Né? Embarca. O cara falou, eu preciso que você altere. Só que eu tinha comprado por agência. Então eu não consigo alterar. Só a agência consegue alterar. E era já meia-noite. Então, ou seja, eu não conseguia falar com ninguém. Casos à parte de eu ter comprado essa passagem de um amigo meu e que me disse que era tudo tranquilo, que era um primo dele que tinha essa agência, eu peguei e falei, vou ligar pra ele, né? Enquanto eu pensava em ligar pra ele, o cara pegou e falou assim, mas a gente tem um outro problema aqui antes do senhor ligar. Só a passagem da sua mãe, mesmo com o nome trocado, é a que tá válida. O resto tá dando pra mim aqui tudo void, tudo cancelada. Eu falei, mas como, meu amigo? Você tá maluco? O que tá acontecendo? Cara, e a gente tinha, Léo, 96 quilos de bagagem, todo mundo. 5 pessoas, 4 adultos e uma criança. Uma mudança de país. Minha irmã com um filho de 3 anos lá, 2, 3 anos. Minha sogra, meu sogro de 70 anos. Todo mundo lá esperando pra se despedir da gente pra gente ir embora do país. E o cara falou, tá tudo cancelado. Eu falei, mas como é que pode? Ele falou assim, a agência emitiu a passagem e não pagou a fatura pra Copa Airlines. Caraca. E eu falei, agora fudeu. Agora fudeu grande. Alguma coisa tá muito errada nisso aqui. Peguei o telefone, liguei pra esse meu amigo que tinha comprado as passagens pra mim, paguei pra ele à vista e ele falou, cara, foi, sei lá, R$9.000 na época, em 2018, e ele falou, cara, pera aí que eu vou resolver, pode ficar tranquilo que nós vamos resolver. Você resolveu? Porque ele não resolveu. Pode ficar tranquilo, nós vamos resolver. Você vai voltar pra casa, né? Vamos resolver, você vai voltar pra casa, você não vai hoje. Meu irmão, voltei pra casa, velho. Você imagina isso? Nós voltamos todo mundo pra casa. Eu me lembro que eu cheguei em casa. Era 3 horas da manhã já. Abri a geladeira. Minha mãe gosta muito de Corona. Tinha uma Corona. Eu peguei uma pra mim, uma pra ela. Falei, vamos tomar uma cerveja? Aí abrimos essa cerveja e depois fomos resolver. Como é que foi a resolução? Eu tive que comprar outras passagens. O cara não resolveu. Eu tive que ir no aeroporto. Paguei R$18.000 em 3 passagens em 2018. Por quê? A Mônica, minha esposa, falou assim, não compra dos seus pais, porque eu tenho certeza, porque o cara virou pra mim e falou assim, pode resolver que eu vou te reembolsar. Ela falou, não faça isso, porque ele não vai te pagar, porque se fosse pra ele resolver, ele já tinha resolvido. Ele não vai, se ele te devolver o dinheiro, já tá no lucro. Não faça isso. Eu falei, como é que nós vamos fazer com as nossas malas? Porque tinha um agravante. E aí vem os perrengues sucessivos. Por isso que eu deixei essa por último e queria contar, e apesar de ser um pouquinho longa. Nos meses de janeiro, fevereiro, a Copa não faz excesso de bagagem. Nem que você queira comprar. Não vendem. Então não tinha como eu levar excesso de bagagem. O que eu tive que fazer? Isso era tipo uma quinta-feira. Eu comprei um voo pra sábado, só pra mim, pra Mônica e pra minha filha. Meus pais super frustrados, porque não iam mais, né? Meu pai ficando pra trás com esse problema pra resolver com um amigo. Esse amigo foi lá na casa dele e disse que ia resolver. Não resolveu nada. Depois foi resolver, sei lá, 1 ano depois, conseguiu devolver o dinheiro do que a gente tinha pago e só. E eu fiquei no prejuízo dos 18 mil mesmo, não teve jeito. Só que a gente, antes de ir, tinha um problema, cara. Que a gente precisava desfazer todas as malas
pra priorizar, porque eu não tinha priorizado. Eu tinha pego, enchido as malas e falei, pai, você usa a mesma roupa que eu, então nem leve roupa direito. Aproveita a minha. Mãe, leva um pouquinho de roupa só na mala de mão, lá a gente lava, você vai ficar lá 15, 20 dias, tá tudo certo. E assim a gente fez. Então as malas estavam com todas as nossas coisas que a gente queria levar. A gente teve que desfazer todas. Eu lembro da garagem da casa do meu pai, a gente botou todas as malas assim, ó, e começou a desarmar todas as malas e priorizar. Isso aqui não vai, isso aqui não vai, isso aqui não vai, isso aqui não vai, pra gente poder levar só a cota de bagagem que podia levar. Final das contas, quando eu cheguei na Costa Rica, senhoras e senhores, eu, a minha esposa e tudo que nós tínhamos, nós botamos dentro do Nissan Versa numa viagem só. Esse foi o que eu trouxe pra Costa Rica. Cheguei, aluguei o Nissan, coube tudo lá dentro, nós três e tudo lá, e essa passagem ficou por isso mesmo. Eu paguei do meu bolso, depois meu pai resolveu lá com esse amigo, deu um cribocó danado, e enfim, vida que segue. Mas esse, assim, de longe foi o meu maior perrengue que eu passei em viagens. E eu vou então, cara, passar pro nossos finalmente aqui do Depois de Umas. Vou passar a palavra pro Léo Lousada. Léo, nesse nosso episódio de viagens e perrengues, depois de umas... Pô, depois de umas a gente é muito chique, né? Porque a gente falou de muito perrengue fora do país, olha só. Não é, cara? Teve os perrengues aqui também, mas teve os lá fora. Mas, cara, essa história que eu contei da Índia foi a cereja do bolo da viagem. Então eu acho que os perrengues, se a gente não passar perrengue, a gente não tem história pra contar. Exato, muito bom, muito bom. Senhor Fredão Ribeiro, depois de umas... Cara, depois de umas, como o Léo falou, o perrengue só mostra pra gente o quanto é bom viajar, né? E como já diriam os paralamas do sucesso, o viajar já é mais que a viagem. Então, você passar perrengues nas suas viagens, isso significa que você está viajando e que você está vivendo novas experiências. Isso é muito bom, cara. Como a gente sempre fala aqui, as piores histórias de se passar são as melhores de se contar. Muito, muito bom. Gente, foi muito bom estar com vocês até aqui. Nesse momento a gente vai terminando o nosso mais um episódio do Depois de Umas. Eu só tenho a agradecer a você que esteve aqui com a gente até agora. O Depois de Umas está no Instagram, @Depois de Umas. Se você quer falar com a gente pelo WhatsApp, é o 61998831316. A gente está aqui a cada 15 dias, às vezes toda semana, para falar de assuntos importantes, engraçados, mas para tirar você dessa pressão do mundo. Muito obrigado. A gente tá na nossa segunda temporada com muito orgulho. Até o próximo episódio. Obrigado, Léo. Obrigado, Fredão. Um grande abraço para vocês. Obrigado para todo mundo que tá ouvindo aí. Valeu. Até mais. Valeu. Valeu, galera. Um abraço.